O desenvolvimento de toda relação obrigacional tem como objetivo final a sua extinção, seja pelo cumprimento, pela satisfação da obrigação, seja por outras vias que igualmente põem fim à relação obrigacional. Neste vídeo vamos tratar sobre a extinção da obrigação tributária. Olá pessoal! Esse vídeo também é dedicado a alguns alunos porque o tema da extinção do crédito tributário envolve várias discussões, envolve várias nuances que muitas vezes a gente não tem condições, não tem tempo hábil de explorar na sala de aula, na graduação. Então, a pedido de alguns alunos, eu vou aqui gravar sobre o tema da extinção do crédito tributário. Para a gente poder fazer uma melhor abordagem, eu vou gravar dois vídeos, duas aulas, sobre a extinção de uma forma geral, abordando as hipóteses de extinção que dá para serem abordadas em conjunto, e vamos ter vídeos específicos sobre alguns temas que envolvem maiores discussões. Como dito anteriormente, o desenvolvimento de toda relação obrigacional tem por fim, principal, a sua extinção. E isso não é diferente no direito tributário. As hipóteses de extinção do crédito tributário geram a extinção da própria obrigação tributária. Isso está previsto no artigo 113, parágrafo 1º do CTN, que determina que a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Então, quando a gente fala em extinção do crédito tributário, a gente está falando da extinção da própria obrigação, da relação jurídica obrigacional entre o sujeito passivo e o fisco. As hipóteses de extinção, portanto, são hipóteses de extinção do crédito e da obrigação. Além disso, é importante salientar também que as hipóteses que a gente vai tratar aqui, a gente vai tratar voltadas para a extinção do crédito e da obrigação tributária principal de pagar tributos. As hipóteses de extinção do crédito tributário estão previstas no artigo 156 do CTN. São elas: o pagamento, a compensação, a transação, a remissão, a prescrição e a decadência, a conversão do depósito em renda, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do artigo 150, parágrafos 1º a 4º do CTN, a consignação em pagamento nos termos do parágrafo 2º do artigo 164, a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa que não mais possa ser objeto de ação anulatória, a decisão judicial passada em julgado, transitada em julgado, e a dação em pagamento em bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei. Nesse vídeo, a gente não vai tratar de todas essas hipóteses. A gente vai tratar nesse vídeo e no próximo vídeo de algumas hipóteses, porque algumas hipóteses elas precisam de um vídeo específico para cada uma delas. Como, por exemplo, a gente vai ter um vídeo específico sobre a questão do pagamento indevido e da repetição do indébito tributário. Aqui a gente vai falar sobre as linhas gerais do pagamento. Essa parte específica do pagamento indevido a gente vai tratar em um vídeo específico. A questão também da prescrição e da decadência. A gente vai ter um vídeo sobre prescrição e um vídeo sobre decadência. Também envolve muitas discussões, muitas controvérsias que merecem uma abordagem específica aqui no nosso canal. Além disso, a gente também vai tratar sobre o pagamento antecipado e a homologação quando a gente for tratar do lançamento por homologação, certo? Então, a gente não vai se dedicar aqui nesse vídeo a essa hipótese. E, além disso, a questão da consignação em pagamento a gente vai tratar num vídeo específico sobre a ação de consignação em pagamento. Todas as demais a gente vai tratar aqui na aula 1 e 2 sobre a extinção do crédito tributário. Lembrando que nessa aula 1, como a gente teve toda essa explicação, a gente só vai tratar de duas modalidades, do pagamento e da compensação. A primeira modalidade de extinção do crédito tributário que a gente vai tratar aqui é o próprio pagamento. O pagamento é o cumprimento da obrigação. É o principal objetivo, digamos assim, do credor
com o estabelecimento da relação obrigacional, o principal objetivo dele é o cumprimento, é o adimplemento através do pagamento. Para tratar do pagamento relativo ao crédito tributário, a gente vai fazer uma comparação entre as regras de pagamento do Código Civil e as regras de pagamento do CTN, porque vocês já sabem as linhas gerais sobre pagamento dentro da teoria geral das obrigações lá do Código Civil. Aqui eu vou tratar para vocês das peculiaridades, porque eu acho que fica mais fácil de vocês lembrarem quando vocês já sabem das regras gerais das obrigações civis. E aí aqui vocês vão tratar das regras específicas das obrigações tributárias. Bom, em primeiro lugar a gente vai falar a respeito da imposição de penalidades relativas às obrigações, a obrigação civil e a obrigação tributária. De acordo com o artigo 410 do Código Civil, quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta se converterá em alternativa a benefício do credor, ou seja, o credor vai escolher ou ele cumpre a obrigação ou ele cumpre a cláusula penal. No Código Tributário Nacional é diferente, isso não acontece em relação ao crédito tributário. Em relação à obrigação tributária, a gente tem o artigo 157 do CTN, que determina que a imposição de penalidade não ilide o pagamento integral do crédito tributário. Ou seja, o sujeito passivo vai ter que cumprir totalmente com o crédito tributário e ainda vai ter que pagar a penalidade pecuniária estabelecida para o caso de inadimplemento. Outra questão interessante é a questão do pagamento em cotas. O Código Civil, no artigo 322, determina que, quando o pagamento for realizado em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. No CTN isso não acontece. O CTN, no artigo 158, ele determina que o pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento das prestações em que ele se decompõe. Então, caso o crédito tributário esteja parcelado, ele seja realizado em cotas, o pagamento de uma das cotas não presume o pagamento das demais. Então, essa presunção não se aplica aqui no direito tributário. Além disso, a questão do local de pagamento. A questão do local de pagamento, a gente tem até uma semelhança entre o Código Civil e o CTN. O Código Civil, no artigo 327, ele determina que o pagamento, salvo se as partes convencionarem diversamente ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias, o pagamento deverá ser efetuado no domicílio do devedor. O CTN, no artigo 159, determina que, quando a legislação tributária não dispuser a respeito, o pagamento é efetuado na repartição competente do domicílio do sujeito passivo. Então, o sujeito passivo é o devedor. Apesar de ele se referir à repartição administrativa competente, mas será do domicílio do devedor, do sujeito passivo. Essa regra do local de pagamento ela é um pouco irrelevante hoje em dia, porque hoje em dia o pagamento de tributos ele é feito, em regra, através de guias bancárias, ordens de pagamento bancários com numeração, então independe do local do pagamento, porque a instituição bancária que será responsável por esse direcionamento desses valores. Outra questão interessante para comparar o Código Civil e o CTN é a questão da imputação do pagamento. O artigo 352 do Código Civil determina que a pessoa obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece o pagamento se todos forem líquidos e vencidos. O CTN ele dispõe de uma forma diversa. O artigo 163 ele traz as hipóteses de imputação do pagamento, é a lei que faz a imputação, digamos assim. O artigo 163 determina que, existindo simultaneamente 2 ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária
ou juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a respectiva imputação obedecida às seguintes regras na ordem que enumeradas. Em primeiro lugar, ela vai fazer a imputação aos débitos por obrigação própria e, em segundo lugar, aos débitos por responsabilidade tributária. Então, primeiro, os débitos do próprio sujeito passivo, depois os débitos em que ele seja apenas o responsável. Segunda hipótese, primeiro ele vai imputar o pagamento às contribuições de melhoria, depois às taxas e, por fim, aos impostos. Terceira hipótese, na regra crescente dos prazos de prescrição, ou seja, primeiro os que vão prescrever mais rápido, os que têm prazos menores de prescrição. Então, primeiro ele vai imputar o pagamento àqueles que já estão perto de prescrever, aqueles que ainda estão distantes da prescrição, ele deixa para depois porque ele tem mais chances de cobrança. E por último, na ordem decrescente dos montantes. Primeiro os montantes maiores, depois os montantes menores. Acerca do pagamento, a gente ainda tem uma regra no CTN que está prevista no artigo 160, que é a regra do prazo do pagamento. Se a lei não determinar qual é o prazo para o pagamento de determinado tributo, o prazo será de 30 dias. Então, se a lei do ente não disser qual é o prazo, o CTN já diz que o prazo vai ser de 30 dias. Lembrando que no parágrafo único do artigo 160, ele determina que a legislação tributária ela pode conceder desconto para o pagamento antecipado. E aí a lei também vai determinar como é que vai funcionar esse desconto. A segunda modalidade de extinção do crédito tributário que a gente tem é a hipótese de compensação do crédito tributário. A compensação ela tem lugar quando há credores e devedores recíprocos, ou seja, o mesmo sujeito passivo ele é devedor e credor do fisco e vice-versa. O fisco também é credor e devedor do sujeito passivo. Isso acontece geralmente quando o sujeito passivo realizou anteriormente um pagamento maior do que o que ele devia ou até um pagamento indevido. Tanto é que a súmula 461 do STJ, por exemplo, determina que, no caso de reconhecimento do crédito tributário, do indébito tributário por sentença judicial condenatória, o contribuinte ele pode fazer a opção por receber ou em precatório ou através de compensação. Então, o próprio contribuinte ele pode optar por compensação no caso em que um juiz reconhece que ele também tem um crédito em relação ao fisco do qual ele é devedor. A compensação ela está regulamentada no artigo 170 do CTN, que determina que a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a fazenda pública. É preciso lembrar aqui que, no caso, o crédito do sujeito passivo ele pode ser vencido ou vencendo. Vencendo significa que ele ainda não venceu, que ele vai vencer. Ele ainda está no prazo, não teve ainda o seu vencimento. Nesse caso de compensação com créditos vincendos, o parágrafo único do artigo 170 determina que a lei pode estipular uma redução por causa da antecipação do cumprimento, porque a compensação ela está acontecendo antes do prazo, mas essa redução ela não pode ser superior ao correspondente ao juros de 1% ao mês pelo período que decorrer da compensação até a data em que seria o prazo de vencimento do crédito. A compensação do crédito tributário ela pode se dar na via administrativa ou judicial. Na via administrativa, ela pode se dar por ato do próprio sujeito passivo a ser homologado pela autoridade administrativa ou mediante prévia autorização da autoridade administrativa. Na via judicial, ela ocorre geralmente quando o sujeito passivo teve indeferido o pedido de compensação administrativa e o sujeito recorreu ao judiciário para ter a declaração do juiz acerca desse direito, ou então se ele preferiu ir diretamente para o judiciário, numa discussão sobre legalidade, constitucionalidade, que geralmente
não vai ser diretamente enfrentada pela autoridade administrativa. Então, ele pode preferir ir diretamente à via judicial para pedir a compensação. É importante deixar bem claro que quando a compensação se dá pela via judicial, é imprescindível que a gente tenha uma decisão transitada em julgado. A gente não pode ter compensação com base em decisão precária, decisão que ainda não é definitiva do judiciário. Essa orientação está prevista no próprio artigo 170A do CTN, que determina que é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Essa orientação também é objeto de uma súmula do STJ, a súmula 212, que determina que a compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar por medida liminar, cautelar ou antecipatória. No âmbito judicial, portanto, a gente vai ter a necessidade do trânsito em julgado da decisão. Além disso, o direito à compensação ele pode ser reconhecido no âmbito de uma ação ordinária ou até de um mandado de segurança. Apesar de um mandado de segurança não comportar uma decisão condenatória, a sentença ela é meramente declaratória, o próprio STJ já reconheceu que há a possibilidade de declaração do direito de compensação no âmbito de um mandado de segurança. E isso está previsto na súmula 213 do STJ. Bom, a gente viu aqui as duas primeiras hipóteses de extinção do crédito tributário, que são as hipóteses de pagamento e de compensação. No próximo vídeo a gente vai continuar com a extinção do crédito tributário falando de outras modalidades. E ainda vão ter vídeos específicos sobre as temáticas mais polêmicas a respeito da extinção do crédito tributário. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Em caso de dúvidas, deixem aqui nos comentários. Se quiserem também um novo tema, se quiserem até que a gente se aprofunde em algum dos temas da extinção do crédito tributário, que alguns estão na nossa programação, mas vocês também podem pedir algum tema que a gente vai colocar na nossa programação. Pode ser aqui nos comentários ou pode ser também por e-mail. Não deixem de acompanhar os nossos próximos vídeos para concluir aqui esse assunto sobre a extinção do crédito tributário. Um abraço a todos e até a próxima!